Velho, quando nós vamos para essa passagem, eu faço essa pergunta de novo para você agora, depois de ler essa passagem. Você tem seguido os passos do Pai? Você tem seguido Jesus? Cara, esse versículo me faz pensar e meditar nessa pergunta que eu acabei de fazer para vocês. Porque se eu falo que estou seguindo Jesus, isso precisa expressar não naquilo que estou falando, mas naquilo que estou vivendo. Se eu e você, cara, falamos que somos filhos de Deus e amamos o Pai e temos uma vida com Ele de comunhão, não de religiosidade, isso precisa ser expressado diariamente. Como? Tomando a sua cruz, negando-se a si mesmo e seguindo a Jesus. É interessante, cara, que você vai ler esse contexto dessa passagem. Tinha centenas de pessoas acabaram de negar Jesus. Centenas de pessoas acabaram de seguir os passos de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele expressou a realidade do Evangelho. E galera, eu posso falar para você muita coisa que vai agradar, que vai coçar o seu ego, mas eu estaria sendo aqui hipócrita. Porque se eu quero falar de um verdadeiro Evangelho, eu preciso falar de uma verdadeira conduta de filho de Deus. Porque senão é religião, cara, e religião você pode encontrar em qualquer lugar, mas não na presença do Pai, vocês estão entendendo? Então é um tempo, cara, que ao nós fazermos essa pergunta, a gente precisa pensar, o que eu tenho feito diariamente? Isso tem mostrado se eu estou seguindo os passos do Pai ou não? Isso tem mostrado se eu estou vivendo o Evangelho ou não? Velho, uma coisa que eu entendo, e eu já rasguei meu coração aqui para vocês diversas vezes, se tem uma pessoa que erra, se tem uma pessoa que peca, se tem uma pessoa que é tudo errada, sou eu. Pense uma pessoa, cara, que falha. É só você sentar meia hora com a Raquel que ela vai te falar. Ela está todo dia comigo, ela sabe os meus defeitos, ela sabe os momentos que eu erro, ela sabe quais dificuldades que eu tenho. É só você perguntar para ela, Raquel, quais são as falhas que o Zé tem? Isso as que ela não sabe, que tem aqui dentro de mim, as lutas que eu passo diariamente na minha mente, as lutas que eu passo diariamente dentro de mim. Velho, nós estamos diariamente nessa luta. Porém, cara, eu preciso expressar se estou seguindo os passos do Pai nas minhas atitudes, na minha vida prática, no meu dia a dia, no meu cotidiano, na sua universidade, dentro da sua casa. Quando você está sozinho, você precisa falar, é nesse momento se você está seguindo ou não os passos do Pai. Eu quero falar de uma treta, cara, que rolou aqui na Bíblia, entre Pedro e o apóstolo Paulo. Olha que top essa passagem. Eu estou lendo Gálatas agora, e eu li essa semana essa passagem, e eu pensei muito nesse contexto. Na verdade, eu estou ministrando essa passagem, esse tema, por causa disso. Eu vou ler o contexto para vocês entenderem. Gálatas 2:11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei face a face por sua atitude condenável. Isso é Paulo falando. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo aos que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Velho, que treta aqui. Pedro, quando estava com o apóstolo Paulo e os fariseus, alguns judeus não estavam lá, ele tinha uma conduta. Porém, quando algumas pessoas, entre aspas, importantes chegaram, Pedro mudou completamente. E, cara, isso levou o apóstolo Paulo a ficar indignado e confrontar ele na frente de todo mundo. E, cara, eu fiquei pensando na nossa vida, como eu e você várias vezes somos dessa forma. Quando nós estamos com algumas pessoas, nós temos uma forma de viver, e aqui dentro da igreja ou na célula a gente vive de uma outra forma. Cara, isso não agrada a Deus, porque dessa forma você não está falando que está seguindo os passos do Pai. Porque a mesma pessoa, velho, que você é aqui dentro da igreja, ou a mesma pessoa que você é na sua célula ou no culto, você precisa ser mais ainda quando você está com as pessoas que não amam Jesus. Porque é nesse momento que as pessoas precisam ver realmente quem você é. Se você não é um filho de Deus, vocês estão entendendo?
Porque aqui, cara, Pedro, ele tinha uma conduta com os gentios. Mas quando os judeus chegaram, ele mudou completamente. Ele mudou a forma de se posicionar, ele mudou as palavras que ele falava, ele mudou a forma, até mesmo de se sentar, de ficar meio na religiosidade. E galera, uma coisa que eu quero falar para vocês com todo o coração: de nada adianta você chegar na minha frente como líder da Lighthouse, ou na frente do pastor Hugo, nosso pastor, e ser uma pessoa, e virar as costas e ser uma pessoa completamente diferente. O Evangelho, ele só vai se tornar poderoso na sua vida a partir do momento que você vive ele de forma íntegra. Amém? Olha que a palavra de Deus fala quando Deus escolheu Noé. O mundo estava corrompido, cara, uma loucura, porém Deus viu em Noé que ele era um homem justo e íntegro. Por causa desse coração e dessa atitude de Noé, Deus salvou não só ele, mas a família dele daquele dilúvio. Galera, e eu creio que nesse tempo Deus está procurando essas pessoas que adoram um Pai em espírito e em verdade, que adoram um Pai com todo o coração, não com palavras, mas com atitudes. Não com palavras, mas tendo uma vida prática. Não com palavras, cara, mas quando você não está dentro da igreja, não está na célula, ou não está na rodinha de pessoas cristãs, você ali é verdadeiramente cristão, e ali você está seguindo os passos do Pai. Amém? É esse lugar, galera, que eu creio no avivamento. É esse lugar que eu creio que nós vamos realmente levantar uma geração de filhos que vão manifestar o reino do Pai. Uma geração que não vive, cara, com uma farda, mas uma geração que vive ali dentro o verdadeiro evangelho. Porque é fácil eu e você colocarmos uma máscara, é fácil eu e você chegarmos naquela porta, entrar aqui e está tudo bem. Galera, mas essa geração precisa de homens e mulheres que estão dispostos a negar a si mesmo por causa do evangelho. Essa geração precisa, cara, de homens e mulheres, cara, que estão dispostos a tomar sua cruz diariamente e seguir a Cristo. Porque eu creio que é nesse lugar que eu e você vamos viver um avivamento. Eu creio que é nesse lugar de renúncia, de sacrifício, que eu e você vamos viver uma vida extraordinária com Jesus. Vocês estão entendendo? Eu quero falar para vocês, cara, que ser filho, seguir os passos de Jesus, tem mais a ver com a conduta que você tem lá fora do que aquela que você tem aqui dentro. Eu vou repetir. O evangelho tem mais a ver com a conduta que você tem lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro, cara, é top. Aqui dentro você está show de bola. Aqui dentro você está com a galera que estão aqui por causa de Jesus ou não, mas você está aqui. Mas eu quero falar para você, cara, que Deus está chamando uma geração que é posicionada lá fora. Amém? Posso ouvir um amém? É legal ver o rosto de vocês. E é bom que o Espírito Santo está fazendo, né? Então, uns versículos para frente, Paulo fala isso. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deixa eu destrinchar esse versículo para você. Paulo, ele fala que foi crucificado com Cristo. O que ele fez? Ele tomou sua cruz e seguiu a Jesus. Ele começou a seguir verdadeiramente os passos do Pai. A partir desse momento, ele falou, em outras palavras, que não só ia tomar a cruz, mas a partir daquele dia não seria mais ele que ia viver a vida dele, mas Jesus ia dominar e ia estar no controle da vida dele. Amém? Ele falou isso, então já não sou mais eu quem vive, não sou mais eu que estou no controle, a partir de agora quem está no controle é Cristo. Quando você verdadeiramente entrega a sua vida para Jesus, você, em outras palavras, está falando: Pai, eu entrego o controle para Ti. Pai, está aqui o controle. É igual você ser um boneco do PES 2020, você está ali controlando o boneco, vai para onde você mexe ali naqueles botões do controle. Mas depois, é porque eu sou do PES, não sou do FIFA, tá? Nada contra, todo mundo fala que PES não é jogo. Mas eu gosto. Tenho aí tem aí os FIFA de plantão, mas eu também ganho no FIFA, não dá nada. O que eu quero falar para você é que esse exemplo ridículo que eu acabei de dar, é como se fosse assim. É como se você falasse: Pai, eu entrego o meu controle, não sou mais eu, mas agora é o Senhor. Galera, deixa eu falar algo para vocês.
Não tem como você falar que vive com Jesus tomando as decisões por você mesmo. Não tem como, cara. Eu não posso pregar outra coisa para vocês. Se vocês quiserem ver uma coisinha legal, é só pegar o YouTube, vai ter um monte de mensagem lá para coçar o ego de vocês. Mas se você quer ver o verdadeiro evangelho, cara, você precisa ouvir isso. Não tem como você viver o evangelho, cara, você dominando a coisa. Não tem como você dizer que é um filho de Deus se você está dominando as coisas. Cara, se nós somos filhos de Deus, a gente precisa entender, cara, que Ele tem que estar no controle. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está dando no meio de Pedro, cara. Ele está assim, ó, dando no meio, sem dó, sem piedade de Pedro. E é interessante que Pedro era um apóstolo, e ele fala isso, então não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Aí ele fala assim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. O que isso significa? A conduta que ele está tendo a partir daquele momento. Ele está vivendo pela fé no Filho de Deus. Não é mais uma conduta dele, mas aquela conduta precisa refletir Jesus. Deixa eu perguntar para você, as tuas condutas têm refletido o Pai? Jesus uma vez, cara, ele falou, os discípulos perguntando para ele, Jesus nos mostra no Pai, o Pai. E é interessante que Jesus, ele fala, como assim? Como assim vocês querem que eu mostre o Pai para vocês? Como assim vocês querem ver o Pai? Vocês não estão me vendo? Vocês não estão vendo as minhas atitudes? Vocês não estão vendo a forma de eu viver? É só vocês me olharem porque vocês vão ver o Pai. O que Jesus está dizendo aqui? A conduta dele revelava o Pai. Véi, a nossa conduta, sendo filho de Deus, precisa revelar o Pai. Não o que você fala, porque é fácil você falar de Jesus, cara. Isso tem uma coisa que eu acho chato, é crente que é chato. Que fica ali, e não vi porcaria nenhuma. O que eu quero falar para você, o verdadeiro evangelho é aquele que é expressado em conduta, em atitudes, amém? É aquele que as pessoas vão olhar para você e vão falar, velho, essa pessoa tem algo diferente. As pessoas, quando a Scarlett chega lá no Rio Grande, passar férias, né, Scarlett? Eu até falei, Scarlett, você vai casar aqui em Lages, em nome de Jesus. Estou brincando, né? Mas vai, eu oro por isso. Ficar aqui, Scarlett. Ela chega lá e as pessoas vão ver Jesus nas atitudes dela. Se tem uma coisa que eu amo, falando de mim, Zé, eu sei, quem me conhece, quem caminha próximo a mim, eu não sou uma pessoa que fico falando, quando eu pego o microfone é o Espírito Santo que faz, daí eu falo bastante. Mas quando é normal, meu cotidiano, eu não sou de ficar falando. E se tem uma coisa que eu amo, cara, que eu aprendi, é que eu quero pregar o evangelho com a minha vida. Eu quero pregar o evangelho com as minhas atitudes, eu quero pregar o evangelho, cara, com o meu dia a dia. Tem uma frase que eu amo, cara, prega o evangelho, se necessário, use palavras. Eu quero dizer para você que é esse nível de evangelho que Jesus está levando. É esse nível que Jesus quer levar você, cara. Um nível de conduta, um nível onde você está posicionado e você vai refletir o Pai no seu dia a dia. Amém? Aí, a gente vai aqui agora para 3 pontos, cara, que eu acho interessante. Como eu sei que estou seguindo os passos do Pai. Esses 3 pontos vão mostrar, e eu não quero trazer um ar de condenação, mas eu quero trazer um ar de alerta e de despertamento sobre a sua vida. Tem 3 pontos, cara, que eu vejo que vão mostrar se você está seguindo o Pai ou não. Primeiro ponto, você tem tido comunhão com o Pai? Como eu sei que eu estou seguindo o Pai? Primeira coisa é, você tem tido comunhão com o Pai. Velho, não tem como você seguir alguém que você não conhece. Não tem como você adorar alguém que você não conhece. Não tem como você falar que é filho se você não conhece o Pai, vocês estão entendendo? Não tem como, velho, não tem como. A primeira coisa que mostra se você está no caminho certo, você tem tido comunhão com o Pai. Porque é nesse lugar que você vai conhecer o coração do Pai. É nesse lugar que você vai ter intimidade com o Pai, no lugar de comunhão. E eu repito, não tem como você seguir alguém que você não conhece. Efésios 5,18. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Versículo 20, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você tem tido comunhão com o Pai? Agora, dentro desse ponto, cara, eu quero fazer outra pergunta para você. Do que você está se alimentando nesses dias? É interessante, cara, porque o versículo 18 de Efésios 5 fala duas coisas figurativas que me chamam muita atenção aqui. A primeira é o vinho. O vinho fala de desejos da carne. Quando eu e você nós não se alimentamos do Pai, nós estamos alimentando de coisas que vão somente alimentar a nossa carne. Ou seja, nós não estamos tomando a nossa cruz. Você está tomando de você mesmo, você está alimentando o seu ego. E o segundo ponto que eu acho interessante nesse versículo é que libertinagem fala das obras da carne. Então o vinho fala de um desejo e a libertinagem fala da consequência que esse desejo vai ter, que vão ser as obras, vai ser o ato. Ou seja, quando você não tem comunhão com o Pai, você vai ter comunhão com as coisas da carne. E quando você tem comunhão e você se alimenta somente de coisas que vão saciar a sua carne, ela vai ter uma consequência, certo? Essa consequência vai ser o quê? As obras, vai ser as ações que você tem. Gálatas 5,19 fala: ora, as obras da carne são manifestas na imoralidade sexual, na impureza, na libertinagem, na idolatria e feitiçaria, o ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Galera, uma coisa que vocês precisam entender, cara, que quando você conhece o Pai, você vai conhecer a verdade, porque o caminho, a palavra de Deus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, você vai conhecer a verdade. Lá em João 8,32, a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ok? Então, a partir desse momento, cara, eu sinto que você vai conhecer o Pai, você vai ter comunhão com o Pai e você vai encontrar uma liberdade em Jesus, ok? A partir do momento, cara, que você vive uma religião e você não tem comunhão com o Pai, essa liberdade, entre aspas, vai se tornar libertinagem. Vocês estão entendendo? O que é libertinagem? São as obras da carne. Ou seja, você vai dizer que tem comunhão, mas não tem. Você não está tendo na tua vida, no teu cotidiano. Então a consequência, cara, vai ser as ações, as atitudes que você vai ter. Então o primeiro ponto que mostra se você está seguindo os passos do Pai é se você tem comunhão. Porque a partir do momento dessa comunhão, desse lugar de intimidade com o Pai, Deus Pai vai fechar essas brechas, Deus Pai vai guardar você, Deus Pai vai te proteger e você vai alimentar o seu espírito. A palavra de Deus fala: aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Jesus está falando. O que isso significa, cara? Que aquilo que você se alimenta vai determinar o estilo de vida que você vai ter. Se você não se alimenta do Pai, você não vai ter um estilo de vida que se condiz que você é um filho de Deus. Aqui é o ponto, cara, o primeiro ponto que mostra se você está seguindo ou não os passos do Pai. Por que eu estou falando isso, galera? Eu tenho, cara, orado por algo muito específico sobre a nossa cidade, sobre a Lighthouse, sobre a nossa nação. Eu creio, cara, num despertar que a gente nunca ouviu falar. Eu creio no avivamento, cara, que essa cidade vai ser alcançada, que a nossa região vai ser alcançada. Tem uma palavra que está borbulhando no meu coração, acho que 2 ou 3 semanas atrás, o pastor Tomás compartilhou conosco a respeito de algo que a nossa cidade, ela ia ser um lugar de influência, um lugar aonde nós íamos iluminar toda a cidade, um lugar onde Deus ia nos levar a literalmente manifestar o reino dele, cara. E Deus tem me falado muito disso, ok, essa é a minha promessa. Agora, se vocês querem viver a minha promessa, precisa de um posicionamento dos meus filhos, porque é nesse lugar que as promessas vão se cumprir. Vocês estão entendendo? Se você quer viver, cara, um avivamento pessoal, se posicione como filho e siga os passos do Pai. Então é um tempo que Deus está chacoalhando eu e você, porque Ele quer alinhar essas coisas na nossa vida, para nós podermos viver a plenitude dEle. Amém? Amém? Vocês estão comigo? É nós. A palavra de Deus fala, querido, aquele que ama é o que? Disciplina. Se tem uma coisa, cara, que ontem eu tive que fazer isso, mas dói meu coração, meu dia foi horrível, é que às vezes eu preciso disciplinar o Theo, certo? Sou pai, eu preciso, cara, ele tem 2 anos e meio, está naquela fase
Quem aqui tem irmão, já passou por essa fase com o irmão de 2 anos? Cara, o Theo tá naquela fasezinha assim que tudo é não. Você fala A, ele quer B. Você fala C, ele quer D. Você fala não, é sim. Você fala para ele sentar, ele fica em pé. E sabe o que acontece, né? E de vez em quando a gente tem que disciplinar. E cara, como é difícil disciplinar. Mas ontem, cara, depois que eu tive que disciplinar ele, Deus ele falou para mim algo muito específico. Eu sei que é difícil, ele falou bem assim, eu sei que é difícil para você, mas isso é necessário. Porque se você não disciplinar, o seu filho, ele vai crescer de uma forma muito errada e ele não vai ser alguém lá na frente. Então, como pai, você precisa ensinar eles no meu caminho, você precisa disciplinar. Porque o pai que ama, ele disciplina. Eu creio que Deus está fazendo isso com a gente hoje. Ele ama eu e você. Por isso que Ele está trazendo disciplina. Amém? O segundo ponto, cara, que eu quero falar com vocês aqui, que vai mostrar se você está seguindo ou não os passos do Pai, é quais são as vozes que você está ouvindo. Porque se você está seguindo os passos do Pai, você precisa ouvir a voz do Pai. João 16:13, a Bíblia diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Uma coisa, cara, que eu tenho tentado me aprofundar é em parar e ouvir a voz do Pai. Eu creio, cara, que Deus quer levantar uma geração de filhos que antes de fazer qualquer coisa vão ouvir o Pai. Se tem uma geração que está se dando mal, velho, que está dando com a cara na parede, que está assim, ó, se machucando, é a nossa. Por quê? Porque não tem ouvido o Pai e toma as suas próprias decisões. Porque quando eu e você estamos seguindo os passos do Pai e se colocamos num lugar de ouvir, e não só ouvir, mas colocar em prática, você vai ser uma pessoa que vai ter sucesso. Porque você vai receber do Pai e você vai praticar. Ok, você quer tomar uma decisão, você vai parar e você vai para a presença do Pai. Velho, aqui ó, a nossa Lighthouse é um perfil universitário, é um perfil que a gente está assim, velho, o que eu vou fazer da minha vida, qual é a profissão, no que eu vou investir. Eu posso te dar um conselho? Pare e ouça o Pai. Não saia dando tiro para qualquer lado, cara. Eu conheço pessoas que já entraram na 3ª, 4ª faculdade. Não, experimentei essa, mas não é para mim, agora eu vou para essa e vou para aquela, e está passando tempo. E está passando tempo. E está passando tempo. Cara, pare, vou repetir, pare. Fale comigo, pare. Vamos lá, de novo, pare. Pare e ouça o Pai. Qualquer decisão, velho, qualquer decisão. Eu sou muito radical nisso. E às vezes que eu não fui, levei chumbo. Até para Raquel, era muito difícil, sabe? Não era assim, qualquer pessoa. Era difícil. E eu falei assim, Deus falou comigo muito claro. Eu parei e ouvi o Pai. Pai, é para investir? Então eu vou orar 1 ano. Se for, ela vai me esperar. Fiquei na minha, cara, era difícil. A Raquel, eu vou chamar ela, vai falar um dia para vocês sobre isso. Tinha dias que eu estava ali, apaixonado por ela, querendo casar de uma vez. Só que eu estava na minha, cara, orando, esperando. E tinha dias, cara, que ela me chamava assim com a galera, Zé, vamos sair. Ela nem sabia de nada. E ela falava, Zé, vamos sair. E eu sabia que não era o tempo, eu sabia que eu tinha que esperar. E Deus já tinha falado comigo, espera o tempo. Na hora que eu falar, você vai dar o tiro. E eu estava esperando, e ela me convidava para sair com a galera. Eu nem sabia que eu gostava dela, estava gostando de outro cara na época. E eu estava ali na minha e tal, e eu me fazendo de difícil demais, não tinha como. Mas na hora certa Deus falou, agora vai. Aí eu peguei, foi só um almoço, suficiente. 3 meses depois namoramos, 10 casamos. Então eu dei o tiro na hora certa. Ok? Se eu tivesse dado o tiro antes, eu estava lascado, provavelmente não estaria casado com ela hoje. O que eu estou falando para você? Ouça o Pai. Ok? Ouça o Pai, cara, para qualquer decisão. Não, tem uma vaga de emprego ali aberta, qual que eu vou? Pare e ouça. Porque se você ouvir o Pai, você obedecer, cara, você vai se dar bem. Olha o que a Bíblia fala. Em João 14:23, Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras.
Estas palavras que vocês estão ouvindo são minhas, não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tem uma coisa que só me abriu minha cabeça de tal forma, cara, é assim, às vezes nós somos tão emocional que a gente acha que só não falar Jesus eu te amo não está suficiente. Eu quero falar para você, cara, que isso não diz nada. Você pode aqui hoje à noite chorar e falar: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Igual aquela última música que nós cantamos ali: ó, se Jesus é para cá, é para lá. Jesus é que ele mata a charada. Você me ama? Ok. O que vai dizer se você me ama ou não é a forma que você tem me ouvido e colocado em prática as minhas palavras. Se tem uma coisa que é poderosa e que vai mais agradar o coração de Deus, é um lugar onde tem pessoas que obedecem a sua palavra. Essa é a expressão de amor para Deus, cara. Ok, Deus Pai, olha que poderoso. Porque Deus amou o mundo, Deus nos amou de tal maneira que Ele deu, isso é uma ação. Ele deu o seu Filho, cara, para subir naquela cruz, para ser crucificado e ser morto pelos nossos pecados. A maior expressão de Jesus, do amor dele para nós, foi da sua própria vida. Essa foi a maior expressão do amor do Pai por mim e por você. Uma atitude, uma ação. Deus Pai, Ele não ficou ali te bajulando e falando: meu filho, minha filha, eu te amo. Deus Pai, Ele enviou o seu Filho para morrer por você. Da mesma forma, eu e você, nós não podemos achar que somente em palavras podemos descrever o nosso amor por Deus. Mas eu creio que a maior expressão de amor minha e sua para com Deus é a forma que temos obedecido a palavra dEle. É um tempo, cara, que nós precisamos viver o verdadeiro evangelho. E eu creio nisso, cara. Eu creio, cara, que Deus está levantando em lares uma geração que vai viver o evangelho poderoso, velho. Eu creio, cara, que nas nossas reuniões, nos finais de semana, na Lighthouse, no culto, nas nossas células, cara, de boa, a gente vai orar e pessoas vão ser curadas. Vai chegar pessoas de cadeira de roda e vão sair daqui caminhando. Vai chegar pessoas de muleta e vão sair daqui andando de uma forma normal. Eu creio, cara, que nesse lugar de obediência nós vamos viver uma vida sobrenatural com o Pai. Porque é esse lugar que você pode expressar o teu amor para com o Pai. E a terceira coisa que eu quero falar com vocês nessa noite: se realmente eu e você estamos seguindo os passos do Pai, a gente precisa ter um posicionamento de filho. 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. A terceira coisa, cara, que você precisa saber se você está seguindo os passos do Pai ou não, é de que forma que você tem se posicionado como filho. E aqui de novo, cara, a palavra de Deus fala isso: não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Veja João 4:23, a palavra de Deus fala que Deus procura, Ele está procurando por adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Cara, eu creio que aqui em Lages Deus vai achar esses adoradores. E sabe por quê, cara, de tudo isso, desse posicionamento? Porque em Romanos 8:19, a palavra de Deus diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Galera, eu creio, cara, que Deus quer levantar filhos e filhas que vão se manifestar, vão se posicionar para um propósito: revelar o coração do Pai. Sabe, galera, nós temos que chegar em tal ousadia de evangelho, que a gente vai poder ter essa ousadia. Eu sonho em ter essa ousadia que o apóstolo Paulo teve, de falar assim: ei, pode olhar para mim, ei, vocês podem me seguir porque eu estou seguindo o Pai. Sabe o que as pessoas estão precisando? Elas estão procurando, elas estão ali, ó, lá fora, velho, tá assim, olha, elas estão desesperadas. É que os filhos de Deus se levantem com essa ousadia de falar: eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu vou falhar,
mas eu estou vivendo uma vida na presença do Pai, então podem me seguir, porque eu vou ser um canal para levar vocês para o Pai. Eu creio nesse lugar, cara, de ousadia, e eu creio que Deus quer despertar o seu coração para isso. Como eu falei, velho, eu não posso vir aqui pregar uma coisa que vai bajular você, você vai sair daqui, nossa, que palavra legal, estou até me sentindo melhor. O que eu quero nessa noite é gerar uma crise dentro de você, velho. O que eu quero nessa noite é que você saia daqui, ó, indignado, falando: Deus, eu não aguento mais viver essa vida medíocre, eu não aguento mais viver essa vida no raso, eu não aguento mais viver essa vida de pobreza espiritual. Eu preciso ir para um novo lugar, eu preciso me desafiar, eu preciso romper, eu preciso te buscar. O Ricardo falou aqui no pós-louvor: buscarei e me acharei quando buscarem de todo o vosso coração. A palavra de Deus fala, velho, Jesus ele fala que nós devemos, o primeiro mandamento é buscar, é amar a Deus com toda a alma, com todo o coração, com toda a intensidade, com toda a mente. É você sim jogar de cabeça nisso, velho. É esse lugar que eu creio que Deus está levantando eu e você nesses dias. Ele quer levantar você como um filho, como uma filha, que vai manifestar